Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduz, é com alegria, agradecendo a Deus que estamos reunidos mais uma vez para o nosso encontro estudando a obra da Joana de Ângeles, com o livro Momentos de Saúde e Consciência, né? O programa Momentos com Joana. Hoje na companhia dos dois. Aqui Eduardo ao tempo Araújo, e ao vivo. Muita paz a todos. Renato Souza, muita paz. Prontinho. Miranda, nós estamos No capítulo 16, na continuidade do item Em Serenidade. Isso. Né? Semana passada a gente falou aí desse parágrafo sobre Buda, né? Parágrafo sobre Buda. Hoje nós vamos dar continuidade aí no parágrafo agora falando sobre Jan Hus. Jan Hus. Vamos lá? Isso. É Jan Hus, né? Jan Hus. Vamos lá, Miranda, quer ler? Posso ler um pouco, depois passo para Renato. Vamos Depois. Jan Hus, pregando a desnecessidade de intermediários entre Deus e os homens, ou ardendo nas chamas implacáveis da fogueira a que foi condenado, manteve-se fiel, sereno, sabendo que ninguém o poderia aniquilar. Os mártires conheceram a serenidade que o ideal lhes deu, em todas as rédeas nas quais pugnaram, e por isso mesmo não foram atingidos pela impiedade nem pela perseguição dos maus. Então, falamos de Buda e agora falando de Jan Hus, e ela conclui falando dos mártires de modo geral, está falando da hora do testemunho. Não é? Quando Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Eu sou o caminho da verdade e da vida. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ele dá todo um roteiro. Porque ele sabe que felicidade real para o espírito imortal é a união com o Pai. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um. Desejo que sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Olha, se levantar da lama e apresentar a beleza e o perfume do lírio, é um desafio. Mas se o lírio fica inibido pela lama e não se propõe a crescer e apresentar sua beleza, ele não vai nunca experienciar essa unidade com Deus. Só que esse trabalho de erguer-se da lama em direção à luz vai exigir o testemunho. E o testemunho é o que o Jan Hus fez, né, quando foi perseguido e foi condenado, ele foi queimado vivo. Mas nós sabemos que na hora daquele testemunho, por todos os valores que ele se identificou, ele não estava só. Aí você vai ver isso numa Joana d'Arc, você vai ver isso numa Joana de Cusa, né? Nós vamos observar Paulo. Saulo foi tudo aquilo que trazia um laboratório vivo a ser reciclado com Cristo. Então nós vamos observar que Saulo fez aquela situação toda por fora. Joana de Cusa, ela ficou marcada, foi aquilo que nós falávamos no outro programa. A Joana, depois que Jesus fala para ela, não filha, volta para casa e lá me dá o testemunho. Nos bastidores domésticos de uma família romana, foi lá que ela se forjou a serva fiel do Cristo. Não foi em torno de Jesus distribuindo pão e peixe e acompanhando as pregações. Ela até queria isso. Mas ele não, retorna ao teu lar. E ali, ressignificando a relação com Cusa, ela chegou a ter os filhos que teve e deu testemunho de pacificação, de sobriedade e de verdadeira serva do Cristo. É um momento, quando se fala em mártires, não é? Quando se fala dessa questão toda, nós temos os exemplos da própria Igreja Católica. E interessante que, né, a sua grande maioria se manifesta no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Sem dúvida. Mas me veio agora em mente justamente a situação dos escravos. O que sofreram, o que passaram, o que, né, testemunharam. E quando iam desencarnando, iam absorvendo uma condição, não é, para exercitar um trabalho em cima do perdão, não é, do auto-perdão e do perdão àqueles aos quais foram seus algozes ou tiveram algum tipo de envolvimento, enfim. Muitos deles se transformaram em guias espirituais desses seres, desses espíritos que reencarnaram, né, e tudo mais, enfim. Alguns não, alguns ainda ficaram arredios, ainda ficaram, né,
levar um tempo por causa da mágoa, do rancor e tudo mais. Mas o que é interessante é que durante a vida corpórea deles, não se furtavam jamais ao momento da reunião e a oração e a prece, segundo os costumes deles, não é? E a prece e a oração. E aí quando você vai falar, por exemplo, de Jan Hus, de tantas e tantas outras situações, enfim, a gente pode até citar exemplos da Igreja Católica porque a gente transitou por lá. Quando você vai ver a história de Santo Expedito, por exemplo, não é? E tudo. Sempre que chegavam para ele assim, deixa para amanhã. Ele dizia, não, hoje, agora. Agora. O cristianismo é agora, é hoje. Não importa o que vai acontecer, não é? E se voltavam justamente para essa ligação, para essa união através desse pensamento, dessa sobriedade, não é? Nesse sentido. Muito embora a gente não saiba a fundo o sentimento de medo que poderia rondar os pensamentos de cada um deles, porque é perfeitamente normal. Estão espíritos que estavam na carne. Olha, pode acontecer isso e você fica, sem dúvida, naquele momento de ansiedade com relação ao que poderia acontecer, não é? Mas a sobriedade, não é? Essa firmeza, essa ligação com a verdade, essa ligação com o mais alto, trouxe, sem dúvida nenhuma, para todos eles uma paz, né? Uma tranquilidade. Aconteça o que acontecer, estarei firme no caminho. A prioridade que eles deram àquilo que estavam comprometidos. Eu não posso, de forma alguma agora, me apartar de Jesus. De forma alguma. E aí a gente lembra quando Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Pedro, amo, Senhor. Aí a segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, amo, Senhor. Na terceira vez o Pedro disse, poxa, peraí, claro que eu amo, Senhor, não é? Olha só como é que a gente sai né? Duvidando de já mim? Está duvidando de mim, não é mais. Aí ele já não falava mais com o coração, ele já falava com exaltação e tudo mais, não é? E aí é desse jeito. É você não se apartar realmente daquilo que tem uma verdade, que carrega algo que trouxe para você, sem dúvida nenhuma, respostas, não é? E a paz para o teu caminhar e a luz para o teu caminhar. Por isso que é um exercício, como você tinha colocado no outro programa, Renato, mas às vezes a pessoa pensa que quando se trata de exercício, são execuções exteriores. Mas exercício de dentro, porque quando você fala do medo, que é natural, o instinto de sobrevivência, sim, não é? Que tem abatido aquela apreensão no momento grave. Isso. Não é? Uhum. Mas aí o ser simplesmente se envolve na oração e a oração impulsiona que ele transcende daquela realidade para outra, sem maiores danos a nível para o seu psiquismo. Isso. Não é isso? Perfeito. Eduardo? Aí eu estou lembrando aqui que a gente, na semana passada, nós ficamos muito focados no parágrafo anterior, que vocês estão lendo aí, sobre Buda, né? Porque Joana fala que Buda sofreu terríveis perseguições, nós falamos muito sobre isso, mas que mesmo diante das perseguições ele permaneceu em serenidade. Aí ela traz, no parágrafo seguinte, que nós estamos estudando hoje, Jan Hus, que dizem teria sido uma das encarnações de Allan Kardec, sim, não é? Dizem não, pelo menos vários espíritos falam isso. Confirmam isso, né? Que foi uma das encarnações de Allan Kardec, pregando a desnecessidade de intermediários entre Deus e os homens e ardendo nas chamas implacáveis da fogueira. Quer dizer, Kardec, como Jan Hus, foi parar na fogueira e que foi condenado, mas manteve-se fiel, sereno, sabendo que ninguém o poderia aniquilar. A gente leu na semana passada do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na coletânea de preces, o item 51, Kardec lembrando que Jesus recomendou que nós não temêssemos aqueles que podiam matar o corpo, mas não podiam matar a alma. É tudo muito lindo, né? Mas se fosse o Eduardo, ia ficar se borrando de medo, porque a gente mal consegue ter fidelidade a Jesus nas coisas mínimas do dia a dia, quanto mais da própria vida em nome da causa do Evangelho. Então não sejamos hipócritas. É muito lindo ler isso daqui, ver a coragem de Buda, ver a coragem de Jan Hus, né? Uma encarnação anterior de Kardec, que eram espíritos que davam a própria vida em nome da causa. Isso não está sendo pedido a nenhum de nós.
O que está sendo pedido a nós, o que Joana vem propondo é: tenham serenidade e confiança em Deus diante dos ataques, até porque somos espíritos comprometidos. Sim. Porque eles já eram almas enobrecidas. Nós não. Então, quando alguém me faz um mal, me dói. Eu fico triste. Isso não me faz bem, pela minha inferioridade. Mas quando eu paro para lembrar do meu grau de comprometimento do passado, e eu lembro de Dona Ivone Pereira me falando: meu filho podia ser pior. Então, a frase, não esqueça essa frase dela. Sempre eu lembro, eu fico repetindo como um mantra para mim: podia ser pior. Porque assim, eu tenho que enxergar, como Paulo de Tarso dizia, em tudo dá graças. Tá ruim, meu filho, mas se fosse ser cobrado de você o que você realmente deve, a coisa ia ser bem pior. Então eu fico quietinho, não reclamo, não blasfemo, até choro, fico lá triste, mas depois eu levanto minha cabeça e vou em frente. Então, assim, Joana vem propondo que a gente reflita sobre o exemplo desses nossos irmãos, Buda, Ian Hus, o próprio Kardec depois, como a encarnação como Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que é duramente atacado até hoje, humilhado, perseguido, né, por questões de menor importância, mas Joana, acredito que conversa muito com o Divaldo sobre isso, e, como ela mesma dizia para ele, falava assim: meu filho, quem lê primeiro o que é publicado? Aí ele falou: eu. Ela falou: então é para você. Depois você publica, porque Divaldo queria que ela desse uma palavra de conforto para ele. Diante das perseguições, ele queria um afago. Ele queria que ela fizesse um afago nele, né? Meu filho, tô aqui. Só que os espíritos superiores, eles tentam nos educar a sairmos da imaturidade para a maturidade espiritual. Então, que o Divaldo compreendesse que tudo aquilo fazia parte e faz parte do amadurecimento dele. Porque se Jesus foi perseguido, né, o mestre, Buda antes dele, tantos outros, Ian Hus, Kardec, Chico, Madre Teresa e tantos, Luther King, por que o Divaldo vai ser acariciado por Joana? Não é que ela seja, né, uma pessoa que não tem um carinho por ele, mas os espíritos bons, eles procuram nos educar, que precisamos lidar sim com esses ataques, precisamos lidar sim com o assédio das trevas, com a falsidade dos falsos amigos, que nos abraçam pela frente, mas por detrás apunhalam a gente pelas costas, porém, que a gente mantenha, Miranda, a serenidade. Estou tentando. O carinho da Joana até vinha, mas não da forma e no momento que Divaldo achava que devia. Isso. Não é? Porque na hora do testemunho, o envolvimento emocional dela estava ali com ele. A própria alegria dela era uma forma de mostrar para ele assim: fique tranquilo. Sim. Quando ela brinca com ele, que ele fala: mas minha irmã, eu estou 99% morto, o médico falou, eu não posso sair da cama. Ela falou: mas meu filho, eu estou 100% morta, eu estou trabalhando. Ele foi obrigado a rir. Ele riu. E ele falou: inclusive o médico que disse que ele estava quase morto morreu primeiro. Foi. Lembrando que o Kardec, como Ian Hus, ele foi colocado na fogueira. Quando ele vem na condição de Hipólito Leon Denisard e depois codificando a doutrina, fica conhecido como Allan Kardec, não queimaram Kardec, tentaram queimar os livros que trazia a assinatura. Não, eles queriam queimar Kardec. Pois é, não era isso aí, não estava no script, os livros, não é? Não era aí possível. Queimaram os livros, dando vazão Kardec ao ímpeto. Escapou, né? Porque foi queimado como Ian Hus. Ia de novo para a fogueira. Eu fico meditando acerca da reencarnação, não é? Como um todo, tá? Tem coisas que realmente você não vai conseguir chegar naquele momento, naquela reencarnação. Você não vai conseguir. Não faz parte do teu programa. Não é o ideal Não daquela vai hora. acontecer, não é o ideal, não vai. Contudo, a gente pensa assim. Recentemente tivemos o episódio do Silvio Santos, não é? Sim. Do desencarne dele. E aí ele falava uma coisa muito interessante, porque, olha, conseguir conquistas tem 10%, e ele usa uma palavra lá, né? De sorte, e 90% de suor. E aí, assim, para tudo na vida é assim. Quando você pega a doutrina espírita e vai ver lá que os esforços que nós fazemos, está lá no Livro dos Espíritos, né, que a gente faz, são mínimos para poder melhorar, para poder, né, conseguir conquistar as coisas, eu fico pensando, eu digo assim, olha,
Não sei não. Particularmente falando, Cada um né? Eu digo, caramba, será que eu estou fazendo tão pouco assim realmente? Será que preciso fazer mais e mais? E aí eu me lembro assim, você sempre pode fazer mais. Você sempre pode melhorar um pouco mais. E aí a conquista daquela lucidez que nós falamos no programa passado. É o amadurecimento. A sobriedade, Sobriedade, não é? E tudo. É uma coisa que você te deixa assim, né? E você chega no mundo espiritual, quando você desencarna, sem dúvida nenhuma, com indagações, com perguntas a fazer. Por que é que eu fui para lá e passei por tudo isso? Michel, eu quero que alguém me explique, não é? Renato e Miranda, ainda temos aí alguns minutos de programa, eu vou ter que me ausentar, vocês concluam, depois vocês encontram comigo lá. Muita paz aos nossos ouvintes e vamos continuar aí, que ainda temos aí 9, 8 minutinhos de programa, tá bom? Então, vamos observar o seguinte, ao nosso nível, não está no nosso programa aquilo que era o programa dos espíritos de escola que deixaram pegadas de luz para nós. Sim. Não é? Uhum. Mas ao nosso nível, como é que nós podemos avaliar se não estamos nos distanciando tanto da proposta que nos foi feita? É quando nós conseguimos tranquilidade para lidar com as situações, que sem ser essa serenidade que é a nossa meta, mas a tranquilidade de acordar e dormir sem angústia. Sim, entendeu? Sim. É a paz, não é? É a paz no coração, a paz, Entendeu? A consciência tranquila. Pois é, não é? Porque, olha, os nossos deveres, eles começam dos mínimos. Por isso Jesus fala, quem não é fiel no pouco não será no muito. À nossa volta, cada um de nós tem compromissos anônimos dentro da nossa jornada diária que o outro não vê. Mas aqueles compromissos pequenininhos anônimos, eles fazem parte de um bojo que vai nos dar sustentação para essa tranquilidade no final do dia. Sim. Sim, não perfeito. É? Então, se nós quisermos saber a quantas nós estamos, porque quando algo nos inquieta, é porque estamos correndo o risco de sair do roteiro. Porque inquietação é aflição vazia. Uhum. Só é aflição vazia se você não está com o conteúdo básico, que é a sustentação, que é o compromisso com a fidelidade ao nosso nível, às tarefas assumidas. Não é? Sim, sim. Então, outro dia me perguntaram, Mira, como é que a gente vai saber que não está entrando no descaminho? É muito simples. Agora, para que a gente consiga se manter o mínimo possível dentro do caminho, a gente não deve esquecer que nós estamos sob a proteção de Deus. Exato. Nós somos propriedade divina. Nós somos propriedade divina. Uhum. Precisamos nos sentir na condição diminuta que estamos, mas sabendo, eu tenho um pai que me ama, que me guarda. Eu vou dormir? Eu posso estar hiper cansada. Eu não vou fazer uma oração de 300 horas, mas vou dizer, Senhor, obrigada pelo dia, misericórdia. Essa é uma oração sentida quando você sabe do que está falando, do que está pedindo. Dorme, acorda de manhã. Bom dia, Jesus, obrigada. Deus seja louvado. Faz a sua prece como você puder. E vê a tarefa do dia, o compromisso do dia, Sim. na linha do 10, que você chegue pelo menos a 7,5, 8. Porque chegar ao 10 é o ideal. Sim, sim, né? sim. Mas que no dia de 24 horas você consiga tirar pelo menos 7,5, 8. Sim. Até você estar mais tranquilo. Esse é um recurso que a gente usa quando dentro de uma tarefa a gente fica agoniado, é porque a gente não fez como devia ou não deu o melhor de si. Perfeito, exatamente. Não é conquistas, são conquistas, é o dia a dia, é a entrega, né? Essa coisa toda que tem que estar... muito à frente de tudo. Miranda, dá para dar continuidade à leitura, né? E aí a serenidade provém. A serenidade provém? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha aqui. Peraí, rapidamente. Ah, tá. Vamos lá, achei. A serenidade provém, igualmente, da certeza, da confiança no que se sabe e se faz. E se é. Âncora de segurança finca-se no solo e sustenta a barca da existência, dando-lhe tempo para preparar-se e seguir adiante. Interessante, né? Ela vem falar do que a serenidade é capaz de fazer conosco, né? Da base, da sustentação, do solo firme que ela coloca à frente da gente para dar o próximo passo, não é? E nos sustentar na existência. E aí encarar as coisas com essa serenidade. Já ouvimos o Eduardo falar, já ouvimos... Nós três já falamos ao longo desses 2 programas que, olha,
Serenidade enquanto está tudo bem é fácil. É muito fácil. Agora, serenidade enquanto as coisas estão ruins, pronto, começa a dar tique-tique nervoso. Essa é a verdade, não é? Você começa a ficar cheio de tique-tique nervoso, começa a dar problema, a mente já não funciona mais direito, você já começa a ficar andando para lá e para cá, irrequieto, e aí começa a causar um monte de alterações fisiológicas, porque o teu corpo não aguenta. Recente. Então, e você vai bombardeando um monte de energia, né, ali em cima, e mexe com a pressão arterial, com batimento cardíaco, mexe com tudo. E olha como é que a gente vai adoecendo. Porque o corpo é composto por princípios espirituais que estão aprendendo conosco para sair desse estado de mineral que se encontram. Isso, perfeito. Não é? Uhum, perfeito. Os nossos impulsos mentais auxiliam, os nossos pensamentos impulsionam essas células que são princípios espirituais que vão transitar muito tempo ainda no mineral até chegar um dia da individualização com a condição humana, que isso vai transcender milênios e eras que escapam à nossa percepção. Sim, interessante. É por isso que o corpo ressente, Renato. Porque aqui também é espírito, só que é espírito com E minúsculo. Sim. Perfeito, sem dúvida. E aí a gente vai adoecendo. Vai adoecendo, porque não tem serenidade para encarar as coisas. Somos nós que adoecemos as células. Exato, perfeito. A doença somos nós mesmos quem causamos, e lembra André Luiz sempre falava sobre isso, né? Depois não sabemos, os problemas somos nós quem arrumamos, sem dúvida, depois não sabemos como resolvê-los, né? Dessa forma que funciona. E aí ela continua dizendo aqui assim, né? Age sempre conforme a consciência lúcida. Né? E aí eu até me adiantei no programa passado, falando de lucidez, né? A fim de não caíres em conflito, perdendo a serenidade. Estuda-te e ama-te, elegendo o melhor, o duradouro para os teus dias, e nunca recuarás. Essa frase eu trouxe no programa passado, fizemos um comentário porque cabe perfeitamente em toda a página. Em toda a página que ela trouxe, né? Sem dúvida, todo o comentário que a gente estava fazendo. No entanto, se errares, se te comprometeres, se te arrependeres antes que te perturbe a culpa, recompõe-te, refaze o equívoco, recupera-te e reconquista a serenidade. Sem ela, experimentarás sofrimentos que poderias evitar e te impedem o avanço. Serenidade é vida. Olha só, tudo que a gente comentou, né? Fechamos com chave de ouro o que nós mesmos fazemos conosco. Aí é que tá, né? Vem as provas. Elas virão. Não temos como fugir das provas. Elas virão em maior ou menor intensidade. Elas virão. E aí o agravamento delas corre por conta de quem? A nossa maneira de lidar e enfrentar. Perfeito. É verdade que existem companheiros que realmente, Renato, estão num nível de maturidade que não tem condição nenhuma. Entendeu? Seja em todo segmento da sociedade, em todo grupo religioso, e tem aquelas escalas de compreensão, de conquista e de entendimento. Então, eu lembro que lá no Bezerra de Menezes, há muitos anos, eu lidava com um companheiro que ele era médio da casa, ele dizia: Miranda, eu não entendo a reencarnação. Olha, estudava, ouvia, mas era de dentro. Era um espírito que não tinha ainda aquela coisa interna de saber fazer aquela reflexão, entendeu? Abstrair a ideia da reencarnação dos conceitos que eram lidos. E era um senhor, uma pessoa dedicada, um excelente passista. Já deve ter desencarnado, seu Jorge, entendeu? Aí eu olhava assim para ele e falava: mas se acalma. Se o senhor não compreende a reencarnação, aproveita bem a encarnação. Sim, é a melhor forma de, né, se sair melhor das situações, melhor dessa oportunidade, com certeza. Estamos chegando ao final. O bocudo tá vazando em algum lugar aí. Eduardo Araújo. Sim. Renato. Opa, muita paz a todos. Até o próximo programa. Que Jesus nos conduza. Um abraço, gratidão, Clever. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.